Olá, meus amados irmãos, boa noite. Vamos iniciar o nosso culto nesta quinta-feira, fazendo a leitura do Salmo número 99. Convido você a abrir a sua Bíblia, Salmo de número 99, para nós lermos a palavra do Senhor. Diz assim, texto da palavra de Deus: O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés, ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Tu lhes respondeste, Senhor, nosso Deus. Para eles tu eras um Deus perdoador, embora os tenhas castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Vamos orar, irmãos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo Tu és. Nós Te bendizemos hoje, Te louvamos, Te adoramos, agradecemos, Senhor, por Tuas maravilhas, Deus, pelo cuidado do Senhor, e nos colocamos aqui, Senhor, confessando os nossos pecados, pedindo que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor nos ensine a viver, Senhor, para o louvor, para a glória do Senhor. Possamos viver em santidade. Senhor, nós oramos uns pelos outros nesta noite. Oramos, Senhor, pedindo a Tua direção. Oramos, Senhor, pedindo que abençoe as nossas famílias, que abençoe, Senhor, os nossos lares, que agora, Senhor, estão reunidos para louvar ao Senhor. Que o Senhor abençoe esta igreja. Nós oramos, Senhor, pedindo que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração. Sejamos fortalecidos, Senhor, pelas verdades, ó Deus, que temos ouvido, que temos lido, Senhor. Ó Deus, abençoa-nos. Nós Te pedimos isso nesta noite. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua graça, mais e mais a Tua graça. Livra-nos, Senhor, ajuda-nos, fortaleça-nos, Pai. Nós pedimos isso. E agora, Senhor, louvamos o Teu nome. Louvamos, Senhor, diante da Tua glória, diante da Tua santidade. Reconhecendo, Deus, que todo o poder pertence a Ti. Tu és, Senhor, Deus de toda a terra. O Teu nome, Senhor, é digno. Tu deves ser glorificado, Senhor. Majestoso Tu és, Senhor. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor. Deus de graça. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos
dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és Senhor, tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Santo, santo, santo Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus tremendo, Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, Deus que está acima de todas as coisas. Grande é o Senhor, perfeito é o Senhor. Te louvamos, Senhor. Reconhecemos que toda a glória, Senhor, pertence a Ti. Toda a honra, Senhor, todo louvor. Tu és digno, ó Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude. Que o Senhor manifeste esta graça sobre os nossos tempos. Fortaleça, Senhor, mais e mais, Senhor. Pedimos em oração, possamos viver para a glória do Senhor, para a glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer o Senhor em todo o nosso tempo, a reconhecer, ó Deus, que toda a glória pertence a Ti. Toda a glória pertence ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são
todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Ao teu nome, Senhor, seja dado toda a glória. Somente a ti, Senhor. Somente ao teu nome, Senhor, engrandecemos. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és o Rei poderoso. Tu és o Senhor da glória. Tu és o Deus Criador. Deus Santo, justo, fiel. E te rogamos nesta noite, Senhor. Abençoa-nos, fortaleça-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Oramos uns pelos outros, todos aqueles, Senhor, que estão reunidos agora. Que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa fortalecê-los, Senhor. Cada família, Senhor, cada família que está reunida neste momento para prestar culto ao Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para Te louvar, ó Deus, em nome de Jesus. Visita, Senhor, os meus irmãos, fortaleça-os, ajude-os em suas dificuldades, que sejamos encorajados, Senhor, pela Tua palavra, fortalecidos, ó Deus, pela verdade pregada, anunciada, proclamada, Senhor. Ajuda-nos. Não conheço, Senhor, as dificuldades,
todas as dificuldades, Senhor, dos meus irmãos, mas o Senhor conhece. Ó Deus, em nome de Jesus nós pedimos, nós intercedemos uns pelos outros. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos fortaleça. Tem misericórdia de nós, Senhor, e abençoa-nos. Ajuda-nos, ó Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Nosso irmão Erlon. Boa noite, igreja. É uma grande satisfação estar com vocês. Mais uma noite para nós podermos meditar na palavra do Senhor. E nessa hora eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 11. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, nós vamos ler os versículos 11 até o de número 21. Marcos 11, versículos 11 a 21, nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram estas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta hora nós nos colocamos diante da Tua presença, pedimos a Tua graça sobre nós, que Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, falar os nossos corações, iluminar, ó Deus, a nossa mente, Senhor. E, ó Senhor Jesus, que o Teu Espírito possa falar profundamente às nossas almas, nesta noite, nesta hora, Senhor. Esta não é uma mensagem fácil, mas, ó Deus, foi do Teu agrado e da vontade do Teu Espírito nos guiar até esse momento, para que pudéssemos falar desse assunto. Deus Todo-Poderoso, vem em auxílio a todo aquele, a toda aquela que me ouve nesta hora, Senhor. Fala com esse irmão, com essa irmã, com esse amigo, com essa amiga. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, que vidas possam ser transformadas pelo Teu poder. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, Marcos é um escritor que se destaca pela inclusão de uma história dentro de outra história nas narrativas que ele trata no seu evangelho, e ele faz isso com o objetivo de destacar verdades que se harmonizam. Nós vemos exatamente esse tipo de inclusão no texto que a gente acabou de ler. Mas antes, nós vamos lembrar que Jesus ele fez a sua entrada triunfal em Jerusalém. Montado em um jumentinho,
Ele foi saudado pela multidão como rei e assim ele foi identificado como o Messias, ou o Cristo, aquele anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. E não só isso, como se isso fosse pouco, a multidão também gritou em alta voz: Hosana, que significa salva-nos, Senhor, nós imploramos, aquilo que está registrado lá no clamor, no Salmo 118, que era o texto bíblico que a multidão estava entoando diante de Jesus. A multidão, então, estava com isso expressando a sua confiança na salvação de Deus e identificando a Jesus como esse Deus salvador de suas vidas. E nós devemos lembrar também que esses eventos ocorreram durante a Semana da Páscoa Judaica. E a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém aconteceu no dia conhecido por nós, na tradição cristã, como o Domingo de Ramos. Isso porque as pessoas estenderam, melhor dizendo, os seus mantos e ramos de palmeiras que haviam sido cortados, e eles formaram com isso um tapete para a passagem de Jesus na entrada de Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi então o cumprimento de profecias sobre o Messias registradas no Antigo Testamento. Por exemplo, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, está escrito que quando o Messias prometido chegasse, ele entraria no templo. Nós lemos lá o seguinte: e então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu santo templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. A chegada do Cristo marcaria, então, o anúncio de uma nova aliança de Deus com o seu povo, e a sua entrada, a entrada do Cristo no templo, seria um evento significativo desta chegada do Messias, mas também trazendo juízo. Malaquias foi o profeta que falou muito contra uma falsa religiosidade, uma falsa adoração, a hipocrisia demonstrada pelo povo, o desprezo que eles demonstravam para com as coisas de Deus, as ofertas impuras que eles traziam para os sacrifícios, coisas que nenhum deles teria a coragem de presentear uma autoridade civil como um governador, mas que eles traziam como oferta a Deus. Vejam vocês. Ao ponto de Deus declarar, no livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 10, se um de vocês fechasse a porta do templo, Deus dizendo para aquele povo, se um de vocês fechasse as portas do templo, não tenho prazer em vocês. Por isso, Malaquias anunciou que o Cristo viria como um ourives, ou seja, aquele que refina o metal precioso pelo fogo, e ele também viria como o lavandeiro, aquele que usa sabão para purificar isso tudo, a fim de constituir um povo que pudesse trazer ofertas justas e agradáveis a Deus. Então, foi na semana da Páscoa que Jesus ele entrou em Jerusalém e se dirigiu ao templo, conforme as profecias. Ele fez uma rápida inspeção e nesse dia ele voltou para Betânia com os 12, com os apóstolos, com os discípulos, conforme a gente leu aqui no versículo de número 11 do texto de Marcos, capítulo 11. Vejam que Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, era um povoado na encosta do Monte das Oliveiras, e lá moravam os irmãos da família de amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro, e este Lázaro foi aquele a quem Jesus ressuscitou depois de ele ter estado 4 dias morto e sepultado. Então nós lemos que no versículo 12, no dia seguinte, uma segunda-feira, Jesus saiu de Betânia e retornou para Jerusalém e, sentindo fome no caminho, ele viu uma figueira à distância. E daí ele foi lá para ver se encontrava naquela árvore algum fruto. A mensagem que nós faremos a exposição nessa noite, ela vai ser, a partir de agora, dividida em 3 pontos. Primeiro, nós veremos a maldição da figueira, dos versículos 12 a 14.
Em seguida, nós veremos a maldição do templo, os versículos 15 a 19, e no encerramento nós veremos o propósito de Cristo com tudo isso, no versículo 20 em diante. A maldição da figueira, a maldição do templo e o propósito de Cristo em nos falar a respeito dessas coisas, e Marcos ser inspirado pelo Espírito Santo para registrar isso nas Escrituras. Vamos então à maldição da figueira. A figueira, essa figueira aqui que Jesus viu no caminho, ela mostrava muitas folhas, mas Marcos destaca que ainda não era o tempo de figos, no versículo de número 13. E esse é um detalhe importante, porque, em princípio, nós podemos ser levados a pensar que, bom, se não era tempo de figos, por que então Jesus foi até aquela figueira para ver se encontrava ali algum figo? E mais, ele não encontrando, por que ele reagiu de uma forma tão dura, a ponto de amaldiçoar aquela figueira? Bom, pesquisando sobre isso, eu constatei e verifiquei que era um mês, mais ou menos o mês de abril, final de março, mês de abril, e nessa época do ano ainda faltavam 2 meses para que houvesse figos comestíveis da primeira safra das figueiras. E é da natureza das figueiras apresentar os primeiros frutos que brotam junto com a folhagem. Então, se essa figueira ela mostrava tantas folhas, então ela devia ter figos, mas não foi isso que Jesus encontrou ao se aproximar dessa árvore. E o pior é que se uma figueira como essa só tivesse folhas, sem os primeiros figos, isso indicava que ela não daria mais frutos naquele ano, nem na primeira e nem na segunda safra. Então, o que Jesus fez ao dizer aqui no versículo 14, ninguém mais coma de seu fruto, foi decretar que o tempo dessa figueira tinha chegado ao fim. Nunca mais ela teria outro ano, nem outra oportunidade para frutificar. Essa figueira tinha todos os aspectos externos de ser frutífera, mas ela não dava frutos. Era uma árvore que se exibia viva, frondosa, diferente das outras que estavam ao seu redor, mas a sua aparência não condizia em nada com a realidade dela. De longe, ela era muito bela e tudo indicava que tinha frutos, quando, na verdade, não tinha fruto nenhum, ela era infrutífera. Marcos conta a história dessa figueira fake, para ir usar um termo atual que significa falso, né? E coloca essa história no meio da ida de Jesus ao templo, para depois ele retomar e concluir a história dessa figueira fake, figueira falsa, lá no versículo de número 20. E daí, então, respeitando a intenção e a inspiração do Espírito Santo a Marcos, nós vamos deixar essa figueira fake de lado e vamos acompanhar agora a entrada de Jesus no templo e a maldição do templo. Nos versículos 15 até o de número 19. Vejam vocês que Jesus chega e começa a expulsar os que estavam comprando e vendendo no templo. Ele derruba as mesas dos cambistas e as bancas daqueles que vendiam pombas. E as pombas eram um dos animais que, segundo a lei dos sacrifícios, poderia ser oferecida em sacrifício a Deus junto com outros animais. Ovelhas, bodes, bois, inclusive. E a gente precisa entender o que está acontecendo aqui, porque, em princípio, nem a presença dos cambistas, nem a venda de animais para sacrifícios era proibida, e até certo ponto, essas eram necessidades, atividades necessárias e permitidas pela lei religiosa. As pessoas, elas vinham de várias partes para Jerusalém. Por exemplo, quando você vê lá no livro de Atos, o relato do Pentecostes, é dito que havia judeus de várias nações. Então, as pessoas vinham de várias partes para Jerusalém e, chegando lá, elas tinham de pagar o imposto do templo.
Esse imposto só poderia ser pago, o templo só aceitava um certo tipo de moeda e não aquelas moedas com a imagem do imperador romano gravada e nem aquelas moedas gregas com inscrições pagãs. Então, uma banca de câmbio para fazer a troca do dinheiro era uma necessidade. E vejam também que, já prevendo o espalhamento dos israelitas, lá no livro de Deuteronômio, nós lemos uma autorização para o peregrino levar consigo dinheiro e comprar animais para o sacrifício lá no local de adoração. Então, era permitido comprar animais adequados para o sacrifício em Jerusalém, em vez de você ter que carregar ou vir pastando com esses animais de tão longe, correndo o risco de feri-los, de machucá-los e eles se tornarem impróprios para o sacrifício. Mas daí você junta gente pecadora e sem escrúpulos, gente que despreza as coisas de Deus e vê a chance de ganhar mais ou muito mediante fraude. E você tem aí os ingredientes para todo tipo de corrupção moral e espiritual. Vejam então que o problema não era o câmbio de moedas nem a venda dos animais, mas a exploração do negócio que distorcia o princípio, o fundamento de tudo isso. Em uma época como a Páscoa, onde centenas, milhares de pessoas iam para Jerusalém, os cambistas e os comerciantes viam uma boa oportunidade de lucrar e ocupavam uma extensa faixa do pátio externo do templo, fazendo do local uma feira livre, transformando o lugar de adoração em um lugar de comércio vil. E isso revelava não só a ambição do coração corrompido dessas pessoas, como também uma total falta de reverência dessa gente. Vejam que, da parte mais interna para a mais externa, o templo era constituído pelo lugar santíssimo ou santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança e onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. No anexo estava o altar dos sacrifícios no lugar santo. Esse núcleo era cercado pelo pátio dos sacerdotes. Mais para fora havia o pátio dos homens judeus. Mais para fora havia o pátio das mulheres judias. E só então, na área ao redor e externa ao templo, havia o pátio dos gentios, onde os não-judeus podiam entrar, mas não ir além dessa área sob a pena de morte. E ao redor desse templo, com acesso ao pátio dos gentios, havia portões espalhados ao redor do templo. Vejam vocês que as mulheres não judias não tinham autorização sequer para entrar no pátio dos gentios. Mas o que é importante aqui é a gente perceber que todas essas áreas faziam parte do templo. Eram o templo, constituíam o templo. Mas aquele espírito de segregação dos judeus, de afastamento e repulsa para com os não-judeus, fez com que o pátio dos gentios fosse desconsiderado, fosse desprezado a tal ponto de não só ser ocupado com uma feira livre, mas também, vejam vocês, servir de passagem. Eles fizeram do pátio dos gentios uma via de trânsito de pedestres, a tal ponto que se alguém tivesse que atravessar de um lado para o outro de Jerusalém, então, em vez de dar a volta pelo templo, essa pessoa entrava por um portão do templo e saía pelo outro portão do outro lado, atravessando o pátio dos gentios. E o povo fazia isso carregando mercadorias como se fosse um lugar qualquer, parava para bater papo como se fosse uma rua pública, como se não fosse o templo do Deus Altíssimo. Era uma atitude de
total irreverência que Jesus não permitiu continuar enquanto ele estivesse ali, como a gente vê aqui no versículo de número 16 do capítulo 11 de Marcos. E vejam só, quem devia zelar pela adoração a Deus no templo era conivente com tudo isso. No versículo 20, a gente lê o quanto os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram indignados com Jesus. Isso porque eles eram os grandes beneficiários desses desvios praticados no templo. E a advertência que a gente lê aqui de Jesus no versículo 17, quando ensinando ele dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aqui Jesus cita o texto de Isaías, capítulo 56, versículo 7. E continua: mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. E aqui ele cita o texto do livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 11. E esses dois textos citados por Jesus indicam o motivo para ele ter feito o que ele fez. Ao citar Isaías 56, 7 e destacar que o templo deveria ser a casa de oração para todos os povos, Jesus condena a presença de comerciantes e cambistas ocupando o espaço que deveria ser destinado aos gentios para que eles pudessem adorar e servir a Deus. O Evangelho de Mateus nos conta este mesmo episódio da entrada de Jesus no templo e diz para a gente que os cegos e os mancos se aproximaram de Jesus no templo depois do que ele fez. E Jesus curou eles, mostrando que essa gente também tinha sido excluída da adoração. Mas vejam que Jesus, ele restaura as coisas ao devido lugar. E não só isso, ele atrai os excluídos a si. E não só isso, ele transforma essas pessoas. O Evangelho de Lucas também nos conta essa entrada de Jesus no templo e diz para a gente que Jesus passou a ensinar no templo todos os dias dali em diante. E com isso, ele passou a fazer o papel que deveria ser dos sacerdotes na instrução do povo a respeito da vontade do Senhor. E qual foi a reação desses sacerdotes? A gente vê aqui em Marcos versículo 18, capítulo 11, versículo 18, que eles passaram a arquitetar a morte de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com ele. Novamente, Mateus, no capítulo 21, conta que as crianças gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, o que significa salva-nos, Senhor, filho de Davi. E com isso, essas crianças estavam expressando a confiança na redenção do Cristo anunciado pelos profetas, o que deixou os sacerdotes mais enraivecidos ainda. Mas Mateus conta para a gente que Jesus respondeu aos sacerdotes citando o Salmo 8, versículo 2, dizendo: vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E foi com isso que Jesus admitiu a sua divindade, a sua identidade com Deus. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que a citação de Jesus, do que está lá escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 11, ganha destaque para a gente. Em vez de ser uma casa de oração, o templo tinha se tornado um covil de ladrões. E o covil era o lugar onde os ladrões se escondiam e guardavam o produto do roubo. Geralmente eles faziam isso em cavernas nas montanhas. E a gente precisa, então, recorrer ao contexto lá em Jeremias, capítulo 7, para entender o que Jesus quis dizer com essa advertência aos sacerdotes e ao povo no templo de Jerusalém. Deus mandou que Jeremias ficasse junto à porta do templo e falasse a um povo que não agia com justiça, que oprimia os mais fracos, que roubava, matava, cometia adultério, jurava falsamente e prestava culto a ídolos, a deuses falsos. Esse povo agia em desamor com o próximo e em desonra para com Deus. E aí a gente percebe aqui a semelhança
do que Jeremias viveu no seu tempo, séculos antes, e do que Jesus encontrou aqui no templo em Jerusalém, no seu tempo. Mas essas pessoas, tanto lá no tempo de Jeremias quanto aqui no tempo de Jesus, elas iam regularmente ao templo para cumprir as suas obrigações religiosas. E estando lá, essas pessoas diziam, nós lemos em Jeremias capítulo 7, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Aqui nós estamos seguros. E eles diziam isso, acreditando que a sua falsa e legalista religiosidade poderia acertar as contas deles com Deus e deixando eles livres para que pudessem continuar com as suas práticas pecaminosas, repulsivas no dia a dia da vida deles. Então percebam que toda a ação de Jesus aqui no templo tem a ver com a verdadeira adoração e o verdadeiro e genuíno louvor a Deus. Coisas que tinham sido corrompidas de alto a baixo, dos sacerdotes ao povo. Percebam também que fazer o bem aos necessitados, assim como o ensino, o discipulado, representados na ação de Jesus aqui, na cura dos cegos e mancos, e no ensino ao povo, a partir de então, essas coisas também são partes dessa adoração verdadeira e desse louvor genuíno. Só que nada disso era visto naquele templo. O templo era como a figueira cheia de folhas que foi amaldiçoada por Jesus. Centenas de pessoas circulavam por ali todos os dias nessa semana da Páscoa. Milhares de sacrifícios eram realizados ao longo da semana, mas não se via nenhum fruto de arrependimento, nem verdadeira e nem sincera adoração a Deus. Era um povo que honrava a Deus com os lábios, mas que tinha o coração longe do Senhor. Por isso, em vão adoravam a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, pensem no quanto nós temos a aprender com o que Jesus fez nesse dia, nesse tempo. Eu não vou me alongar mais aqui, porque ainda há o que dizer sobre a figueira amaldiçoada, mas a minha oração é que o Espírito Santo aplique essa palavra à sua e à minha vida, às nossas vidas. Por isso, então, eu lhe convido a pensar comigo no seguinte: será que Deus tem se agradado da adoração e do louvor que nós temos oferecido a Ele, especialmente nesses dias de distanciamento social? Eu lhe pergunto, como tem sido a sua postura nos cultos aí na sua casa durante esses dias? Será que há um senso de reverência quando você acessa o culto na internet? Ou você faz desse momento algo parecido com a assistência a uma novela, um filme, uma série de TV ou dessas empresas de streaming, né? Tem pipoca e refrigerante aí na hora do culto, na sua casa? Tem café, bolo, janta? Você fica deitado no sofá com as pernas para cima, deitadão, relaxado? Meus irmãos e minhas irmãs, eu ouvi pastores questionando os crentes de suas igrejas que acessam o culto online e vão fazer qualquer outra coisa, dizendo estar ouvindo quando, na verdade, não estão nem aí para a transmissão do culto e fazem isso só para marcar presença e assim não ficar mal com o pastor deles. Bom, vamos um pouco mais adiante. Então, eu lhe pergunto, você sabe que não é só o momento de cânticos que deve ser considerado adoração e louvor a Deus, não é mesmo? Também é adoração e louvor a forma como você se coloca para ouvir a pregação da palavra. E mais ainda, será que, especialmente nesse tempo de distanciamento social, você tem dado seu louvor e sua adoração a Deus
também prestando assistência a seus irmãos e irmãs na fé, seja com palavras, seja com ações. Que nós pensemos nisso enquanto nós estamos em casa, para que, quando a gente voltar a se reunir, a gente não volte pior do que nós saímos para estar em casa nesse distanciamento social. Meus irmãos e minhas irmãs, é grande a chance de que a nossa postura em casa nesses dias só tenha reforçado a nossa displicência, que era assim freada no culto, na igreja, diante das demais pessoas. É grande a chance de que tenha destacado o nosso desprezo pelas coisas do Senhor, aquilo que era disfarçado enquanto a gente se reunia em um mesmo salão à vista de outras pessoas. É grande a chance que isso tudo tenha dado vazão à nossa hipocrisia e falsa adoração que era reprimida quando a gente se reunia num dia de domingo. E é nessa hora que a advertência de Jeremias, no capítulo 7, serve para a gente hoje também. Pense em quando a gente podia se reunir na igreja e reflita comigo. Será que eu tinha uma conduta desaprovada no dia a dia, ao longo da semana? Mas aí eu ia ao culto, entrava lá só ou junto com alguém, com o meu cônjuge, os meus filhos, os meus pais ou meus irmãos. Ficava em pé, sentava, ouvia, ia para casa, mas a minha vida aqui fora não era nada diferente daqueles que vivem sem Deus nesse mundo. E agora, como nós temos vivido? E como a gente pensa em voltar aos cultos na igreja? Meus irmãos e minhas irmãs, se há alguma coisa boa a ser tirada desse tempo de distanciamento social, que seja uma séria, dedicada e profunda reflexão sobre as nossas vidas dentro e fora da igreja. A mensagem de hoje me levou a pensar sobre as consequências desse distanciamento social para a nossa vida como crente na igreja. Vejam que há pastores reclamando desse distanciamento, sem a realização dos cultos na igreja, só que eles parecem ou ignoram que a assistência aos cultos pela internet aumentou. Veja o nosso caso aqui. Em uma quinta-feira, quando a gente muitas das vezes não tinha nem 10 pessoas na igreja, hoje nós temos até 100 visualizações do culto gravado de quinta-feira. Mas, por outro lado, isso me preocupa, porque eu fico pensando, que tipo de culto nós temos dado a Deus? Será que essa audiência tem produzido mais folhas ou mais frutos? Será que esses cultos têm alcançado mais perdidos? Será que tem contribuído para formar mais discípulos? Vejam só, se os nossos corações abrigam pecados não confessados, o lugar onde nós prestamos culto pouco importa. Nós faremos de qualquer lugar um covil de pecadores. Meus irmãos e minhas irmãs, que não façamos dos nossos cultos pela internet um covil virtual de pecadores. Vamos agora, do versículo 20 em diante, entender qual foi o propósito de Cristo com tudo isso. Jesus voltou para Betânia no final daquela segunda-feira e na manhã seguinte, terça-feira, ele retornou a Jerusalém junto com os 12, com os discípulos. Quando então Pedro olha e vê que aquela figueira cheia de folhas, mas sem frutos, agora está seca desde as raízes.
confirmando a palavra de juízo de Jesus, quando ele disse na manhã anterior: ninguém mais coma de seu fruto, como a gente viu no versículo de número 14. Vejam que Malaquias profetizou que a vinda do Cristo e a sua entrada no templo traria consigo juízo. Deus disse em Malaquias 3, versículo 5, eu vou ler para vocês: eu virei a vocês trazendo juízo contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que Jesus fez no templo não foi só uma purificação de uma adoração, de um louvor hipócrita, falso, dissimulado, corrompido e sem frutos de arrependimento. Jesus não veio só refinar e purificar a antiga aliança com Israel. Ele veio fazer mais do que isso. Ele veio trazer uma nova aliança. E ele veio incluir nessa aliança as nações de todo o mundo. Judeus e gentios, gente de todos os povos, línguas, nações, formam a igreja de hoje. Uma igreja de brancos, pretos, amarelos, vermelhos, indígenas, crioulos. Mais do que nunca, é preciso dizer isso nesses dias em que questões raciais têm sido motivo de passeatas e protestos radicais pelo mundo inteiro. A igreja, ela é multiétnica, multirracial e multiforme. Assim como a figueira que secou desde a raiz, o templo e a forma de culto praticada ali por Israel foram destruídos. É por isso, veja aí comigo, Marcos capítulo 13, versículos 1 e 2. É por isso que a gente lê aqui em Marcos 13, versículos 1 e 2, Jesus dizendo o seguinte: quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. E assim aconteceu, mais ou menos 40 anos depois do que Jesus disse isso, o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 da nossa era. Agora, pensem nisso com os judeus. Essa era uma catástrofe nacional. O anúncio de uma catástrofe nacional. Se o templo caísse, isso significaria que Deus tinha abandonado o seu povo e mais. No pensamento judaico, o templo era o centro não só da sua sociedade, não só da nação, mas o centro do mundo. A destruição do templo significaria o abalo do sistema do mundo. E foi no meio dessa insegurança, volte lá, por favor, em Marcos capítulo 11. Foi no meio dessa insegurança que nós lemos agora nos versículos 22 e 23 o seguinte, Jesus dizendo: respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Tenham fé em Deus. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Foi o que Jesus disse. Sobre a destruição do templo, Jesus também disse, eu vou ler para vocês o capítulo 2 do Evangelho de João. Destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, o templo de Jerusalém ele foi destruído, mas no seu lugar foi levantado um novo e verdadeiro templo. E é em Jesus que nós podemos dizer: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Este é o templo eterno, indestrutível, o verdadeiro templo do Senhor. Esta é a igreja, o corpo de Cristo na terra, o santuário de Deus, pela habitação do Espírito Santo em cada um que confessa o nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, essa série de mensagens tem o título O Evangelho de Marcos para uma Igreja Missional. E ser uma igreja missional significa ser uma igreja que faz discípulos. É ser uma igreja discipuladora, uma igreja que prega o Evangelho para que pecadores se rendam a Jesus Cristo e ensina a esses convertidos tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E nesse tempo de distanciamento social, a liderança da nossa igreja está em ação e tem pensado sobre isso. A nossa liderança tem discutido esse assunto a fim de rever as práticas dessa nossa igreja para que nós sejamos uma igreja missional, uma igreja discipuladora. Nós estamos traçando planos para quando nós voltarmos às nossas reuniões presenciais, mas nós temos visto que a gente não pode confundir missão e discipulado com ações e programações. Temos visto que igrejas podem ser repletas de atividades, com compromissos para todos os tipos de pessoas na congregação, sem que um discipulado verdadeiro aconteça. Muita folha e nenhum fruto. Essa tem sido a nossa preocupação. Jesus ele não decretou o fim do templo e do culto judaico para que o mesmo se repetisse na igreja. Vejam, ouçam o que Jesus disse em João 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar a séria advertência de Jesus para nós ainda hoje. Em Mateus 7,19 nós lemos: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada fora. Meus irmãos e minhas irmãs, essa não é de forma alguma uma mensagem agradável ou fácil de se pregar. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo de distanciamento social, mas eu não posso evitar ou bifurcar aquilo que o Espírito Santo reservou para todos nós. Eu me incluo nessa também. Reservou para todos nós nessa noite, por meio da exposição da Palavra de Deus. Eu tenho de dizer essas coisas e dizê-las dessa forma porque eu amo essa igreja. E eu tenho de ter esse espírito pastoral para com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus adolescentes, os jovens. Não se engane. Não se engane. Não façam da igreja um local para confortar, para afagar as suas consciências. Enquanto vocês continuam vivendo uma vida que pouco se diferencia desse mundo em trevas, sem ter a convicção e sem demonstrar os frutos do Espírito Santo que nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. Vejam que Jesus respondeu a Pedro e aos discípulos dizendo que eles deveriam ter fé em Deus e crer no impossível, como ver aquele monte se erguendo e sendo lançado ao mar, porque para Deus não há impossíveis.
de onde Jesus estava com os seus discípulos, no Monte das Oliveiras, ele conseguia ver, de um lado, o templo no cume do Monte Moriá, e do outro lado, ele visualizava o Mar Morto. Então é curioso Jesus apontar para aquele monte como algo impossível de ser mudado. Quem diria que o templo seria um dia destruído, não é verdade? Mas Deus moveu a montanha de lugar para que o seu divino propósito fosse cumprido. O Senhor tirou todos os obstáculos da frente e abriu um caminho que conduz a ele. O que faz lembrar a profecia de Zacarias dizendo que Deus transformaria a montanha em planície, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E hoje, conforme nós lemos na carta aos Hebreus, no capítulo 10, hoje nós temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, purificados de uma consciência culpada e lavados com água pura. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos nos encorajar uns aos outros ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Irmãos e irmãs, Deus moveu a montanha naqueles dias. E hoje, Ele moveu novamente as coisas de lugar. Quantos pensaram como a gente vai continuar sendo igreja? Como a gente vai adorar e servir a Deus fora do edifício? Sem um local de culto, sem músicos, sem um púlpito. E eu não quero nessa hora ser mal entendido e passar a ideia de que eu não dou a mínima importância para a nossa reunião presencial, nem que para mim tanto faz como tanto fez cultuar na igreja ou em casa. Não é nada disso, pelo amor de Deus, não entendam assim. Só que, como consequência dessa peste da Covid-19, Deus moveu as coisas de lugar novamente e Ele nos chama ao arrependimento. Deus moveu as coisas para que o único caminho a Ele fosse mais uma vez destacado. Deus moveu as coisas para mostrar para a gente qual é o verdadeiro templo. Esse caminho é a fé somente em Cristo. E esse templo é o coração de quem foi perdoado e invoca o nome de Jesus em qualquer lugar. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus nos ajude a sermos igreja. Que você possa sondar o coração e colocar a sua vida diante do Senhor. E se você ainda não tem certeza a respeito do seu destino eterno, curve sua cabeça. Olhe para a cruz. Arrependa-se dos seus pecados e receba Cristo como seu único, suficiente, definitivo e eficaz Salvador da sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que na cruz do Calvário entregou a sua vida para que pecadores arrependidos, cientes do seu destino eterno de perdição no inferno, olhassem para a cruz, para Jesus e vissem ali o caminho que nos leva à vida. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a sermos uma igreja missional, uma igreja discipuladora. Fala conosco, Senhor, que tenhamos reverência diante de Ti, nos nossos cultos, nos lares,
possamos, ó Deus, ter um real senso daquilo que fazemos e como fazemos. Pai, ajuda-nos nas nossas lutas contra o pecado. Ó Deus Todo-Poderoso, endireita o nosso caminho, porque nós te louvamos, uma vez que não somos mais escravos do pecado. Ajuda a liderança dessa igreja, Senhor. Dá-nos visão e direção. Ajuda cada membro, para que possamos carregar os fardos uns dos outros, cuidar uns dos outros, adorar e louvar a Ti, Senhor, de todo o coração, com uma mente livre da culpa, pelo sangue de Jesus, que nos lava, nos purifica e nos perdoa. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, e pedimos isso, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem.